Bem, pessoal, vamos lá então. Vamos falar do ciclo evolutivo barra reprodutivo das plantas, tá? Do reino plantae, dos vegetais, tá bom? Aqui eu tenho um cladograma, tá bom? O que seria um cladograma? Cladograma, na realidade, é um diagrama que mostra o ciclo evolutivo de determinadas espécies, né? Aqui nós temos o ciclo evolutivo das plantas, tá? Então nós vamos explicar para vocês aqui as partes, né, direitinho. Começando, primeira coisa que a gente tem que pensar é assim, ó. Como que as plantas estão distribuídas? A ciência, ela acredita no que a gente chama de evolução das espécies, né? Então acredita-se que a primeira planta que surgiu, o antepassado dela, o ancestral dela era uma alga aquática, tá? Uma alga bastante primitiva, que fazia fotossíntese e tal, mas que era muito primitiva, vivia só na água, né? Aí o que aconteceu? Em determinado momento, essa alga sofreu uma evolução, tá? O que é uma evolução? Para a gente entender o que é evolução, primeiro a gente precisa entender, precisa compreender que todos os seres vivos, eles têm o que a gente chama de cromossomos, que são moléculas, né, dentro de suas células sexuais, né, os gametas, e esses cromossomos, eles trazem os genes, tá? Para você ter uma ideia, nós da espécie humana temos 46 cromossomos, sendo que 26 vieram da mãe, 26 vieram do pai, né? Aliás, desculpe, 23 vieram da mãe, 23 do pai, tá? Cada cromossomo desse traz uma grande quantidade de genes. Esses genes vão determinar a cor do cabelo, a cor do olho, a cor da pele, tá? A altura também é uma função genética, tá? Se você vai ser alto, vai ser baixo, se vai ter tendência a engordar ou não, tá? Se vai ter tendência a ter uma determinada doença genética ou não, tá? Então tudo isso está ligado a esses genes, tá? Então essa alga ancestral aqui, o que aconteceu com ela? Num determinado momento, ela sofreu uma mutação gênica, que é uma mudança no seu DNA, que é uma mudança nos seus genes, tá? Ô, seu Emerson, mas por que isso acontece? Ninguém sabe. A gente só sabe que isso acontece, mas a gente não sabe por quê, né? A ciência não sabe por que isso acontece. Na maioria das vezes, essa mutação gênica, essa mudança do gene, é natural. Então acredita-se que num determinado momento, essa alga sofreu uma mutação gênica que provocou algumas mudanças, tá? Que a gente chama de novidades evolutivas. Eu coloquei aqui 3 delas, ó. Provavelmente surgiu uma cera impermeável que fazia com que essa planta não perdesse tanta água, não se desidratasse tanto, né? Porque a alga ela vivia na água, então ela não tinha perigo de se desidratar, né? Já quando ela evolui para viver no seco, né? Para viver na terra, em cima de pedras, tá? Então é importante que ela crie uma cerinha impermeável nas suas folhas para não se deixar perder tanto líquido, né? Também há o surgimento do desenvolvimento de raízes, chamadas de rizóides, né? E também a formação de embrião. O que é o embrião, pessoal? O embrião é aquilo que vai dar origem ao novo ser, tá? Então, os embriões nada mais são do que a herança genética, né? Os genes do pai e da mãe, entre aspas, né? Quando tem pai e mãe, quando é reprodução sexuada. No caso aqui é assexuada, tá? Então o embrião é aquele que vai dar origem ao novo ser, tá? E então essas 3 evoluções aqui ó, são 3 novidades trazidas pela mudança genética que provavelmente essa alga ancestral sofreu, tá? Então isso muda a característica. A alga então com essas mudanças todas
com essas novidades evolutivas, ela dá origem às primeiras plantas, que são as briófitas, tá? A gente classifica elas como briófitas. E o melhor exemplo são os musgos, né? Eu coletei aqui na minha casa, ó, esse musgo, né? No quintal da minha casa, ali no cimentado ali, eu coletei esse musgo, que é aquela graminha, parece uma graminha bem baixinha, que normalmente dá em beira de rio, em cima de pedras, na beira de pequenos rios, né? Forma até um tapetinho, assim, você pisa nele e você escorrega, né? Bem liso. Essas plantas são as briófitas. Elas são extremamente primitivas e elas não conseguem alcançar grandes altitudes, tá? Elas são bem baixinhas. Então as algas evoluíram e deram origem às briófitas. O que diferencia a alga das briófitas, seu Emerson? A presença de ser impermeável, que dificulta a desidratação, o desenvolvimento das raízes, os rizóides, para que a briófita, né, o fungo não, perdão, o musgo consiga grudar, né? Ele grudar na pedra, grudar na terra, ele precisa ter uma raizinha, que chama rizóide, né? Além do surgimento do embrião, tá? A capacidade de ter embrião para se reproduzir, tá? Então essas são as primeiras plantas que surgiram na Terra, tá? Alimentação feita na base da fotossíntese, né? Síntese de energia, assim como sua alga ancestral, ela também faz fotossíntese para obter energia, tá? E a parte reprodutiva dela? Bom, a parte reprodutiva dela prevalece o gametófito. O que é o gametófito? Vamos voltar um pouquinho na nossa aula anterior, né? O que eram os gametas? Era o gameta masculino e o gameta feminino. Eles eram haploides, ou seja, eles tinham só metade dos genes, né? Então as briófitas, na maior parte da sua vida, vivem na fase gametófita, tá? Só no finalzinho ali da sua evolução, né, da sua sobrevivência, é que ele tem a fase esporófica, tá? Ou esporófita, tá? Que é quando ela vai produzir os seus esporos. O que são esporos, pessoal? É como se fossem as sementinhas da briófita. Lembra que semente ainda não surgiu, tá? Então é um antepassado da semente, o chamado esporo. Dentro do esporo, o gametófito evoluiu para esporófito, tá? Então, dentro desse esporo, o que tem? O embriãozinho, tá? E o que ele precisa para poder nascer um novo ser? Precisa que esse embriãozinho, né, esse que está dentro do esporo, precisa que o esporo caia num ambiente que seja muito úmido, tá? Porque quem vai levar esse esporo, quem vai transportar esse esporo vai ser a água. A água vai nutri-lo, a água vai hidratá-lo, então ele precisa muito de água. Por isso que as briófitas, pessoal, só vivem em ambientes muito úmidos, tá? Como beira de rio, lugares que escorre muita água, dão origem a essas plantas que a gente chama de briófitas. E por que elas são tão baixinhas, ó? Porque a água, para chegar nelas, não tem vasos condutores de seiva ainda. Então a água não consegue chegar a grandes altitudes, tá? Por isso que elas são baixinhas. E elas precisam do ambiente úmido para se reproduzir. Lembrando, pessoal, que elas são seres assexuados, tá? Certo? Ela faz reprodução assexuada. O gametófito haploide se transforma no esporófito, tá? E aí dá origem ao embrião, que é o novo ser, tá bom? Então, essas são as novidades evolutivas que criaram as briófitas. Só que daí o tempo continuou passando, continuaram tendo novas evoluções, novas mutações nos genes e surgiram vasos condutores de seiva. Quando surgem vasos condutores de seiva, as briófitas dão origem às pteridófitas, tá? O que são as pteridófitas? São plantas um pouquinho mais evoluídas do que as briófitas. Por quê? Porque elas têm vasos que conduzem a seiva, o chamado xilema e floema. Esses vasos condutores de seiva, pessoal, permitem que a nossa planta consiga
atingir grandes alturas, grandes altitudes. Para vocês terem uma ideia, existem por aí, principalmente na Amazônia, se eu não estiver enganado, samambaias. O melhor exemplo da pteridófita é a samambaia que a sua mãe tem aí em casa, tá? Provavelmente sua mãe deve ter. Tem uma outra plantinha chamada avenca também, que é uma plantinha de vaso, que também é uma pteridófita, tá? Essas pteridófitas, elas conseguem atingir grandes altitudes. Por quê? Por um simples motivo. Elas têm vasos condutores de seiva, tá? Então os vasos condutores de seiva conseguem levar a água até as extremidades lá em cima, né? Então elas conseguem ser plantas que atingem grandes altitudes, mas elas ainda se reproduzem, pessoal, num sistema muito parecido com as briófitas. Elas se reproduzem por esporos. Eu peguei uma samambaia que eu tinha aqui em casa, um pezinho de samambaia que nasceu ali, e se você pegar a samambaia e virar a folhinha da samambaia e virar ela ao contrário, você vai ver que tem uns pontinhos pretos. Esses aqui fui eu que fiz com a caneta, tá? Porque a minha aqui ainda não está em época de reprodução. Mas provavelmente se você pegar aí da sua avó, da sua mãe e olhar, não precisa nem arrancar a folha, é só olhar. A folha vai estar assim, você olha a parte de trás, ela tem esses esporos. O que são esses esporos? Esses esporos contêm o embrião aí dentro. Então o que precisa para que uma pteridófita dê origem a uma nova planta? Precisa que esses esporos caiam no ambiente, tá? No chão, só que esse chão tem que estar bem úmido, tá? De preferência na beira de um rio, assim, de um pequeno córrego, para que possa levar esses esporos para longe, para que o embrião possa nascer. Então quem transporta o embriãozinho acaba sendo a água. E esses esporos, pessoal, que tem o embriãozinho dentro, lembre que o embrião é quem vai dar origem ao novo ser, tá? O embriãozinho só vai sobreviver se o ambiente for muito úmido, tá? Porque ele está dentro do esporo. Então ele pode morrer se o ambiente não for úmido. Isso explica por que a samambaia se dá bem em ambientes úmidos. Também as samambaias, assim como as briófitas, vivem principalmente em regiões muito úmidas, tá? Bastante úmidas, beira de rio, beira de lago, né? E mesmo na casa da gente, as samambaias precisam ficar num vaso especial chamado xaxim. Esse vaso chamado xaxim, ele absorve muita água. Então, para que ela possa se reproduzir, ó, né? O esporo cai no ambiente muito líquido, que tem bastante água, para ele poder dar origem a uma nova planta e se reproduzir, tá bom? Só que o que acontece, pessoal? Não parou por aí. As plantas continuaram a evoluir no nosso cladograma, tá? E o que aconteceu? Surgiu uma novidade evolutiva, que são as sementes, tá? Ah, seu Emerson, mas semente e esporo não é a mesma coisa? Não. E eu vou explicar para vocês por quê. Ó, quando surgiram as sementes, as plantas que têm embrião, têm vasos condutores de seiva e têm sementes, são chamadas de gimnospermas. Elas não têm flor nem fruto, tá? Só sementes. Então, todas as novidades evolutivas que os seres que vêm atrás deles têm, eles também têm, tá? Então, são as gimnospermas. Eu coletei aqui um galinho do pinheiro do Paraná, também chamado de araucária, que é essa árvore aqui, ó. Tá vendo essa árvore aqui, esse pinheiro aqui? Você já deve ter visto ele é bem grandão, tá? Principalmente quando a gente viaja para o Paraná, a gente vê muito disso aqui na estrada, tá? E ele dá uma sementinha que é o pinhão, tá? Que é isso aqui, ó, que é a sementinha dele. Dentro da sementinha dele, se você partir, o que você vai encontrar? Você vai encontrar o embriãozinho bem pequenininho aqui, se você partir o pinhão no meio. E essa parte aqui que a gente costuma comer do pinhão é o alimento do embrião, tá? É isso aqui, se eu não me engano, chama-se albúmen. É isso aqui que alimenta o embriãozinho. Então veja como a semente é mais evoluída que o esporo, tá? A semente tem uma casquinha protetora, tá? Além de tudo, tem a casquinha protetora para proteger o embrião
E além de tudo, tem comida aqui dentro, né? Tem alimento aqui para o embriãozinho, tá? Que é aquela parte do pinhão que a gente come. A gente come o embrião e o albúmen, tudo, né? Ou seja, o alimento do embriãozinho, tá bom? Isso aqui, pessoal, foi uma grande evolução. Por quê? Porque estas sementes das gimnospermas começaram a atrair animais, pássaros, mamíferos, répteis, que começaram a se interessar por essas sementes e acabaram transportando essas sementes para outros lugares, fazendo com que as gimnospermas pudessem ser plantadas em outros lugares, né? Então isso faz com que ela acabe variando mais a sua localização, tá? Então, os próprios animais trataram de dispersar sementes, coisa que com os esporófitos a dispersão era feita só com a água, tá? Já nas gimnospermas, nas pteridófitas, então, os esporos a dispersão era só com a água. Agora, com o advento das gimnospermas e as sementes, o embrião durava muito mais tempo no ambiente, o ambiente podia ser inóspito e mesmo assim ele sobrevivia, tá? Ele acabava sobrevivendo. Animais levavam ele para outros lugares, alguns animais enterram essas sementes e elas acabam nascendo novas plantas. Então a novidade evolutiva da semente foi muito importante para as gimnospermas, tá? Quem tanto são as gimnospermas? Os pinheiros em geral, aquele pinheiro que dá a pinha, que o pessoal costuma fazer enfeite de árvore de Natal, o pinheiro do Paraná, a araucária. E se você quiser pesquisar, a maior planta do mundo, maior árvore do mundo é a sequoia, tá? Que acontece lá no continente americano, né? Lá na América do Norte, lá nos Estados Unidos, tá? Pesquise, ela é uma gimnosperma e é a maior planta do mundo, tá bom? É bem curioso. Então, ó, a novidade evolutiva semente fez surgir as gimnospermas. Só que as coisas continuaram evoluindo, as mudanças genéticas continuaram. O que aconteceu? Surgiu uma nova novidade evolutiva. Quer dizer, nova novidade é redundância, né? Uma novidade evolutiva, que eram as flores e os frutos. Pessoal, até as gimnospermas só tem semente, tá? Tem os vasos condutores de seiva, tem o embrião, mas quando chega nas angiospermas, evolui de uma certa forma que surgem as flores e as sementes. Eu, para dar exemplo aqui para vocês, eu peguei o limoeiro, tá? Então eu peguei um raminho aqui do limoeiro que eu tenho aqui em casa, tá? E esse meu limoeiro, ele dá flores e frutos. Isso faz dele uma angiosperma. Limoeiro é angiosperma, laranjeira é angiosperma, pé de café, a grande maioria é angiosperma. Tá? E esse aqui, pessoal, é a mais alta evolução das plantas. Por quê? Ele tem embrião, ele tem vasos condutores de seiva, ele tem sementes, mas eles têm flores e frutos. Vamos lá para a função das flores e dos frutos. As flores, pessoal, elas são capazes de fazer um processo chamado polinização, tá? Onde ela tem a parte feminina que está lá dentro e a parte masculina que dá até para você ver aqui, ó, esse pendãozinho aqui, tá? Eu não vou entrar em detalhe, porque provavelmente mais para frente a gente vai falar mais das angiospermas assim com detalhes, tá? Mas eu posso dizer para vocês que tem a parte masculina e a parte feminina, tá? O gameta masculino e o gameta feminino. O que acontece? Os agentes polinizadores, como o beija-flor, alguns outros pássaros, as abelhas, os insetos, o que eles fazem? Eles passam aqui, ó, para pegar o néctar e eles acabam polinizando a flor. Eles acabam fazendo o gameta masculino encontrar o gameta feminino, tá? Então flores, pessoal, atraem insetos, abelhas, agentes polinizadores em geral. Pra vocês terem uma ideia, até morcego é agente polinizador de determinadas plantas, tá? Então o que ele faz? Ele pega o pólen aqui, que é masculino, e leva muitas vezes para uma outra planta dessa mesma espécie. Então ele faz a variabilidade genética que a gente combinou, que a gente
viu na aula passada, que é importante para as plantas a variabilidade genética, né? Então, quanto maior variabilidade genética, melhor é para a adaptabilidade da planta às mudanças, tá? Então a flor permitiu que a planta se reproduzisse de um jeito muito especial, tá? E aqui dentro, ó, tá o ovário da planta, a parte feminina. Quando a planta, a flor amadurece, o ovário se transforma no fruto. Aqui eu peguei um limão, que é um fruto, tá? Dentro do fruto está a semente. Dentro da semente está o embrião. Então, olha como isso está protegido, gente, tá? Qual que é a função do fruto? Proteger as sementes e proteger o embriãozinho que está dentro da semente. Então, olha como isso está protegido, tá? E mais um detalhe, o que aconteceu? Por que essa novidade evolutiva, o surgimento de frutos, ela foi tão importante? Os animais começaram a se interessar muito pelos frutos das angiospermas. Então, o que eles começaram a fazer? Eles pegavam a fruta que caía no chão e levavam para outro lugar. Lá eles comiam, defecavam, né, faziam cocô e derrubavam as sementes em outros lugares, plantando essa nossa planta, né? Plantando esse nosso vegetal em outro lugar. Então olha a importância do fruto, né? Além de proteger a semente, o fruto faz com que a semente dure muito mais tempo, tá? Então a semente vai durar mais, o embrião vai sobreviver por muito mais tempo. Você pode ver que quase todo fruto é muito úmido. Para quê? Para garantir umidade para as sementes, para que o embrião não morra, né? Então isso faz com que estas plantas, as angiospermas, sejam as mais bem adaptadas e cujo ciclo reprodutivo é vamos dizer assim, é o melhor dentre todos, tá? Pessoal, a maioria dessas plantas aqui que eu falei é assexuada, tá? Existem algumas espécies de gimnospermas que são sexuadas, tá? E algumas de angiospermas que também são sexuadas. Por exemplo, o mamão. Vocês já ouviram falar no mamão macho e mamão fêmea? Tem um tipo de mamão que não dá fruto, é o chamado mamão macho. Dependendo da espécie do mamão, você precisa ter os dois pés, do macho e da fêmea, para que os agentes polinizadores possam levar o pólen do macho até o ovário da fêmea. Então seria reprodução sexuada. Então algumas plantas fazem reprodução sexuada, poucas, a maioria faz reprodução assexuada, tá? Então esse, pessoal, é o processo evolutivo barra reprodutivo das plantas, ok? Um abraço a todos.